Olá, eu sou a Carol Prestes e esse é o Papo de Mãe. É um quadro que eu tenho aqui no meu perfil para falar com as minhas clientes, que são as mães dos meus alunos. E hoje eu vou falar sobre os desafios do aluno que não quer estudar. A maioria. E muito desse não quer estudar é porque eles não sabem a importância de estudar, não sabem como estudar, não sabem quando estudar. E aí, como isso ainda não é um hábito, não tem ainda uma rotina consolidada de estudos, fica parecendo que é uma coisa muito solta, né? Ou que não tem propósito, porque eles não veem resultado. Fica sempre uma coisa muito pesada e eles acabam estudando só para prova, não é verdade? Bom, por que é importante a gente pensar sobre isso em agosto, 10 de agosto, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Se você tá vendo isso em setembro, em outubro, tudo que eu falar aqui você intensifica bastante. Porque agora é a época do ano, depois das férias de julho, em que os conteúdos vão avançar mais rapidamente, vão ficar mais complexos. E aqui eu tô falando, e é para você se preocupar se você estiver lidando com uma criança ou um adolescente de final de Fundamental 1, dentro do Fundamental 2 ou ensino médio, então, ó, pega isso aqui e amplifica. Por quê? Porque nas escolas tradicionais, geralmente, os alunos, por causa da rotina de semana de provas, ou então escolas que têm prova toda semana, o aluno recebe uma quantidade muito grande de conteúdo, não sabe ainda gerenciar isso tudo sozinho e acaba deixando acumular matéria. Matérias muito que são, assim, essa questão do acúmulo fazem muita diferença, língua portuguesa, matemática, né? E outras matérias que envolvam língua portuguesa e matemática. Qual é a minha sugestão? Se você não tem ainda, faça hoje uma rotina organizada para estudar todo dia um pouquinho. O poder do todo dia um pouquinho, né, que tantos coaches de produtividade falam, e a minha mentora de produtividade, que é a Thaís Godinho, procura aqui no Instagram, o arroba dela é Vida Organizada. Tem o Thaís Godinho também, que é o pessoal dela, que também vale muito a pena seguir, que ela é do rock, que nem eu, e ela é muito querida, eu acompanho a Thaís há muito tempo, sou aluna dela no método Vida Organizada, que transformou a minha vida e através da multiplicação desse conhecimento, eu levo o impacto da organização e do planejamento para os meus alunos, para a família dos meus alunos e para as professoras que são lá da minha mentoria no Além da Sala de Aula. Bom, que é o meu outro arroba voltado para professoras. O que é a rotina de estudo diário? Eu gosto, para os alunos que estudam de manhã, de conectar o estudo da parte da tarde com as aulas que eles tiveram de manhã. Por quê? Porque, primeiro, já é algum direcionamento para ter, porque normalmente eles não sabem o que estudar, então eles já vão saber pelo menos o que. Se a gente pega todo dia um pouquinho daquela aula que teve no mesmo dia, vai chegar no final da semana, ele estudou tudo, olha que maravilha. Então, o meu objetivo é, sempre aos pouquinhos, um pouquinho todo dia e conectado com a matéria que ele teve de manhã. Alunos que estudam à tarde precisam pensar o seguinte: vale a pena estudar no mesmo dia? O nosso cérebro, ele não funciona bem quando a gente está com sono, cansada, com fome, cansado não só fisicamente, mas desgastado, né, emocionalmente, né, cognitivamente. Então, precisa fazer essa reflexão. Ou se é melhor no dia seguinte de manhã. Alerta para alunos que estudam à tarde. E aqui, gente, eu tô falando de quarto ano em diante, tá? Porque aluno de primeiro, segundo, terceiro ano tem necessidade disso. E se o aluno tá numa escola que você sente que tá puxado, precisa de uma rotina diária, é muito importante acompanhar e fazer junto com essa criança. Não é adequado para uma criança de primeiro ano estar atolada, primeiro ano fundamental 1, crianças de 7 anos, tá? Estar atolada de conteúdo, atrasado, sofrendo com prova. Não, isso não é normal, tá? Não é adequado. Não é o objetivo, né? Do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Bom,
Organizada essa rotina, aluno que estuda à tarde, ou vai fazer isso à noite, quando chegar da escola, ou no dia seguinte de manhã. Não pode deixar passar mais do que isso, porque o nosso cérebro ele é seletivo. Eu faço a pós-graduação, vou indicar outro arroba para você agora, Thaís Neurociência. Minha professora da pós-graduação em Neurociência aplicada à educação. Ela é muito maravilhosa. E muito do que a gente fala, ela fala e a gente estuda e discute dentro da pós-graduação, é das questões comportamentais. Como que a gente negligencia, por exemplo, a importância da criança, do adolescente, até nós adultos, dormirmos no horário adequado, para termos uma noite de sono reparadora. O aprendizado, ele se dá em um processo. O aluno não aprende a matéria na hora que ele está lá na escola vendo o professor falar. Principalmente se for uma aula expositiva muito longa, ele já está pensando já em outro assunto, o que ele vai jogar de tarde, onde que ele vai amanhã, está pensando no vídeo do YouTube. Não se conecta e não é lá que ele vai aprender. Quando o professor é bom, quando a professora é boa, na aula ele entende. Entender não é aprender. Atenção! E aí o que ele vai fazer? Chegou em casa, vai pegar aquela mesma matéria. Não precisa estudar a matéria toda, a não ser que esteja com matéria acumulada. Mas veja bem, você está vendo esse vídeo aqui em agosto, setembro, talvez, porque lá em setembro esse conteúdo já desceu aqui no meu feed. A matéria não está acumulada ainda. Você pode estar no final do segundo trimestre ou começando o terceiro bimestre. Não tem matéria acumulada agora. Pode ser que para alguma matéria nova precise voltar um pouquinho atrás, não tem problema. Mas ninguém tá com matéria acumulada 10 de agosto não, tá? Mandei a real. Então, o que você vai fazer? Vai organizar a rotina do seu filho. E se você é o estudante que está assistindo isso, ó, parabéns para você, palmas para você, porque você sabe a necessidade disso aqui que eu tô falando. Vai organizar essa rotina para estudar naquele dia a matéria que foi dada aquele dia, tá bom? E como estudar? Já falamos o que estudar. Como estudar? Ferramentas de estudo ativo. Repete com a tia Carol. Ler não é estudar. Principalmente se for ler o livro didático, que é chato pra caramba. Quem escreve o livro didático não dá aula em sala de aula. Não sabe, quer dizer, sabe, né? Mas abafa. Que aquele texto não ajuda o aluno de pronto. Não basta aquele texto ali. Principalmente as crianças ou menores ou que não têm hábito de leitura, aquele texto não prende, é enfadonho, as palavras são difíceis. O que é estudar? Estudar é fazer alguma coisa com o conhecimento, é o famoso estudo ativo, que eu sempre falo aqui, e você vai rolar o meu feed aqui, tem várias dicas, várias ferramentas. O que é o estudo ativo? Você tem que fazer alguma coisa com aquele conteúdo. Se você vai usar o texto do livro didático, passa o marca-texto nas palavras-chave. Não vai marcar o parágrafo inteiro, porque não adianta nada, só gasta marca-texto. Se você vai assistir a videoaula, muitas escolas têm plataforma com videoaula que os alunos não usam. Usem, porque a prova de vocês é baseada no conteúdo do sistema. No positivo, no sais, no pH, no Pitágoras, no poliedro. Faltou algum aqui? Se é o seu que eu não falei, fala aqui. Então, estude, use as ferramentas do seu sistema, até porque esses sistemas para os pais, nós pais, custa caro pra caramba. Então, vai lá e faz jus. Se for usar videoaula, assiste a videoaula anotando o que o professor está falando, vai pausando para você poder anotar, não deixa de fazer alguma coisa com o conteúdo. Já vou falar, meu queridinho, mapa mental, faz mapa mental. Aqui no meu perfil tem um tutorial básico de mapa mental. Claro que você pode vir fazer meu curso, vai ser muito melhor. Mapa mental é uma ferramenta poderosíssima de organização, hierarquização, categorização, estudo, resumo, planejamento de qualquer tipo de conteúdo para qualquer idade. Inclusive crianças que não sabem ler usam mapa mental, tá? Bom, além disso, você pode, por exemplo, gravar o conteúdo em áudio. Pode ser um áudio do WhatsApp, você para você mesmo. E essa dica que eu tô dando aqui, se você é o adulto responsável, usa para você também, para o seu trabalho, para o seu estudo, para sua pós, para o seu mestrado, para o seu doutorado, o que seja que conteúdo que você esteja trabalhando, ou um conteúdo que você está lendo para o seu crescimento pessoal mesmo. Faça essas atividades com o conhecimento, porque o cérebro, ele interpreta que aquilo é importante, porque você está metendo a mão na massa.
Quando você só lê, é igual você passar aqui no Instagram, você vai tomando conhecimento daqueles conteúdos. Mas aprender, de fato, é quando você faz alguma coisa. Beleza. Então, já disse o que estudar, como estudar, e aí as ferramentas são várias, tá? Eu dei só 3 exemplos aqui. Quando estudar? É importante que você tenha nessa rotina de estudo, dentro de uma rotina do dia, um horário em que você vai sentar para estudar. Sentar com a criança ou o adolescente, sentar sozinho. E horário para terminar. Eu sugiro blocos de estudo de 40 a 45 minutos para alunos a partir de 5º ano, tá? Faz um intervalinho, 10, 15 minutos, volta, faz mais um bloco. Faz outro intervalinho se tiver necessidade, um terceiro bloco. Durante esse tempo, que eu sugiro que seja, eu ia pegar meu celular, mas tô gravando no celular, né? Cronometrado no celular. Bota lá 45 minutos, deixa o celular em outro cômodo para não precisar ficar olhando e recebendo notificação. Claro, bota no modo avião para ele não ficar tocando. Tocou, o alarme, parou de estudar. Faz um intervalo também cronometrado, porque senão vai se perder no intervalo, porque o intervalo é bom demais. Voltou, mais 45 minutos de foco, sugiro que com outra matéria. E de preferência, matérias que são meio que opostas em relação à utilização de mais um lado do cérebro ou de outro, né? Você sabe que os hemisférios esquerdo e direito, eles têm tendências, não é assim, essa separação, o lado direito é artístico, o lado esquerdo é mais exato, não. Mas tenta trabalhar em um bloco matemática, no outro bloco história, tá? Porque aí vai exigir habilidades diferentes, beleza? Eu tenho certeza que se você fizer isso aqui que eu tô explicando, colocar em prática sem desistir, porque é com a repetição que a gente chega na excelência, vai dar certo, a matéria não vai mais acumular e o resultado serão boas notas, paz na vida escolar, autoestima explodindo, alegria na casa e acabaram os problemas. Se você tiver alguma dúvida do que eu expliquei aqui, nossa, vou beber até água. Manda uma mensagem aqui nos comentários ou me chama no direct, comenta em algum desses posts que eu falei que tem aqui no feed que eu vou te responder, tá bom? Esse foi o Papo de Mãe aqui no meu perfil, a Carol Prestes. Tem um perfil só para professoras, onde eu tenho o meu curso, tenho as oficinas e tenho a mentoria para você aprender a trabalhar com reforço escolar e aula particular com a minha metodologia, já comprovada aí há mais de 7 anos no momento da gravação desse vídeo, por várias famílias e com resultados muito significativos, não só financeiros, né? Porque se você for professora, você está pensando nisso também. Essa é a minha atividade principal, mas também transformadora para a vida de muitas famílias, tá bom? Aí você me segue lá no outro perfil, além da sala de aula oficial. E se você é mãe, se você é estudante, esse conteúdo agregou valor para você, comenta aqui que eu quero saber. Um beijo, tchau!